Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Com muita alegria que nós vamos dar início às meditações do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foram revelações dadas a uma monja, ela se chama Maria Cecília Bage, e o Senhor revelou para ela, sobre a sua vida, sobre tudo o que ele fez na sua vida interior. Enquanto ele estava na terra, o que se passava dentro dele, no interior dele. Então ele revela a essa mística, ela é abadesa Maria Cecília Bage. E o livro se chama A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai revelar os segredos do coração de Nosso Senhor, vai revelar o que Nosso Senhor fez no seu interior enquanto estava fazendo os atos exteriores. Os atos exteriores de Nosso Senhor, é tudo o que Ele fez na sua vida, ao falar, ao estar com as pessoas, ao pregar, ao evangelizar, ao ir aos lugares com os apóstolos, a escolher os apóstolos, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, ali no ventre de Maria até a sua morte, tudo o que se passava no coração dele, o que ele estava fazendo interiormente, como que eram as conversas dele com Deus, porque Deus teve uma vida muito intensa, e essa vida era vivida totalmente em comunicação com Deus, Ele nunca se separou da Trindade, não é porque ele, sendo a segunda pessoa da Trindade, veio, se encarnou, que ele se separou da Trindade, que são um só Deus em três pessoas. Então o Pai e o Espírito estavam com ele, neles, dialogava constantemente, e Jesus fazia atos e atos de reparações para salvar você, para salvar eu, para salvar todos nós. Todos os atos da vida de Jesus foi para reparar para a nossa própria vida. Ele viveu a nossa vida, a nossa morte e nos ressuscitou também com a sua ressurreição. Então ele fez atos e atos e atos que o ser humano negou para Deus, ao pecar, ao querer fazer a sua vontade. E Jesus viveu na divina vontade, Ele tinha vontade divina, Ele é Deus, Ele tem uma vontade divina. Então Ele fez em nome de todos, reparações, orações, amor, gratidão ao Pai, e foi ofertando tudo o que se passou com Ele, para converter em cura, em bênçãos, em milagres, em purificação, em transformação da nossa própria vida. Então Jesus rezou pelo que você vive hoje. Jesus rezou pelo que você passa hoje, sabia? Você que está me ouvindo, não importa a sua idade, não importa tudo que você já viveu nessa vida, não importa onde você já pisou nessa vida. Jesus deu muitos passos, e através desses passos Ele fez reparações poderosas para curar você dos passos errados que você já deu na sua vida, das escolhas erradas que você já fez na sua vida, de todas as vezes que você sentiu dor, abandono. Pois Jesus passou por tudo para oferecer e para rezar para que você pudesse suportar, para que você pudesse sentir o amor de Deus. Então quando vem uma força que te faz levantar, mesmo quando você está mal, essa força vem de Jesus, não é sua.
Não é porque você é forte, essa força sobrenatural, e que você muitas das vezes não sabe o nome dela, né? Você às vezes fala que é uma força de vontade sua, né? Você fala que é uma coragem sua, né? É uma motivação sua, e você pode dar muitos nomes para essa motivação, né? Mas quem te levanta é Deus. E se Deus manda alguém para te ajudar, para te ligar, para te dar uma palavra de ânimo, para te encorajar a tomar alguma atitude, é Deus que mandou aquela pessoa. E a resposta para isso está na vida de Jesus. Você vai entender a sua própria vida, você vai entender que Jesus rezou hoje para que você vivesse e para que você pudesse ter uma vida santa por causa dos méritos dele, né? Então a sua vida não é para ser um desperdício. E em Jesus, né, entrando nessa intimidade de conhecer o que se passou no coração de nosso Deus, você vai descobrir o que Ele quer para você, o que Ele fez por você, aonde foi o amor dele para que você pudesse viver uma vida verdadeira. Não uma vida longe dele, mas uma vida que tem sentido, que tem propósito. E é isso que vamos meditar nesse livro, vamos mergulhar nesse mistério. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, eu vou ler a introdução da serva de Deus, né? Ela vai fazer a parte dela no início do livro. Devendo começar a escrever uma obra, inteiramente sem saber como, confesso ter experimentado grande repugnância. Então, essa repugnância é até uma sensação ruim de ter que escrever, né? Quando a pessoa começa um bem, né? Ela tem um certo medo, né? Porque ela não quer pôr as palavras dela, ela tem um compromisso, né? Com aquilo que ela vai transmitir, né? Então, não tem nela, né? Nenhuma vaidade, nenhum orgulho, né? Nada disso, né? Ao contrário, né? Por ela mesma, ela se sente até incapaz de fazer isso, até incapaz de comunicar isso. Então, a pessoa se sente assim, incapaz e até difícil de falar das coisas que Jesus conta, né? Mas a pessoa precisa morrer para si mesma, não pensar em si mesma nunca, né? Morrer para esses sentimentos, aceitar, passar por isso, né? E escrever porque é a vontade de Deus. Então, você não faz a vontade de Deus por ter vontade. Às vezes você pode sentir até uma repugnância na sua vida, né? Você pode sentir momentos de repugnância, como? Às vezes você propôs a começar um trabalho, né? Alguém te chamou para ajudar a fazer uma obra para Deus, né? Você jovem, um grupo de jovens, começar uma catequese, ou começar a ajudar lá o padre, a ser um acólito, ser um ministro da Eucaristia, enfim. Você foi chamado, né, para uma missão, e aí você sente um mal-estar, de repente, até uma vontade de não estar naquele lugar, de não ir naquele lugar. E aí você pensa, é para mim não ir, né? É um mal, é para mim não ir. Não, né? Você não tem que esperar ter vontade para fazer as coisas de Deus. Porque se você ficar esperando, se você achar que para você fazer as coisas de Deus, você tem que estar animado por uma força humana sua, que você tem que estar movido por sentimento para fazer as coisas para Deus, você não faz. Entende? E Deus muitas das vezes permite, né? Tirar de você todo o gosto, para que seja só o gosto dele mesmo naquela obra, porque aquela obra ele poder receber como dele. Não sei, porque senão você vai buscar aquilo que te satisfaz, você vai fazer aquilo que você gosta. E às vezes pode ser pedido para você fazer algo que você não gosta. Pode ser pedido para você fazer algo que você por você mesmo não escolheria fazer, mas é a vontade de Deus que você faça. Então, muitas pessoas desanimam numa obra, numa caminhada, porque elas acham que elas têm que ter vontade. Quando acaba a vontade, elas param, mas Deus permite de propósito para ver se a criatura está ali por ele ou por ela. Porque quando a pessoa faz uma obra por ela só faz se tiver alguma vantagem, se ela vê algum resultado para si, se ela vê se ela está por dentro, se sentindo bem. Aí você pode pensar, mas a gente não tem que se sentir bem na casa de Deus, não tem que se sentir bem fazendo as coisas
para Deus, o bem que você tem que sentir não é baseado em um sentimento, alguém elogiar e dizer para você que o seu trabalho foi bom. Alguém virar para você e falar que você é um ótimo ministro, que você é um ótimo acólito, que você trabalha muito bem, fala bem, lê bem na igreja, né? Nada disso, né? O bem que você tem que fazer, o bem que você tem que ver, é o bem de você saber que é a vontade de Deus e fazer unicamente por isso. Não espere mais nada além disso. Por quê? Porque se você sabe que aquilo que você está fazendo é para Deus, é para Ele, é para a glória dele, então por que você vai querer ganhar alguma coisa? Por que você vai querer elogio? Por que você vai querer ver se você vai ter alguma satisfação naquilo? Então, quando você faz unicamente pela vontade de Deus, você tem paz em tudo que você faz, mesmo se tiver uma dificuldade. Então, um grande sinal que Jesus fala no livro do céu, que é um outro livro que nós estudamos também, né? Que é o livro do céu, da serva de Deus, Luísa Picarreta. Jesus fala que para saber se um bem que a alma faz é para Deus, é quando, por exemplo, ela experimenta uma repugnância como essa, porque essa repugnância, esse sentimento ruim, né, uma coisa ruim, até um repulso, um repúdio que você sente por algo, uma repulsa, esse sentimento pode ser despertado quando alguém te critica, quando alguém não gosta do que você fez ou chama a sua atenção, né? Ou quando você vê, nossa, ninguém está dando valor para o que está sendo feito, né? Ninguém te dá nenhum retorno, ninguém fala nada, né? E o Senhor permite, né? Por um zelo naquela obra que é dele, permite ninguém ver a sua pessoa, permite ninguém falar nada, muitas das vezes, né? Para que você não queira recompensa humana, não queira recompensa nenhuma, né? Mas que a sua recompensa seja a glória de Deus, não é? Fazer com que aquela missão possa ajudar as almas, que isso seja a sua recompensa, que isso seja a sua alegria mesmo de Deus, de doar, sabe? Nós fomos feitos para doar. Então Jesus fala que às vezes ele permite a repugnância da pessoa em uma situação. Por que ele permite você ficar assim? Às vezes até frustrado. Nossa, eu já trabalho tanto tempo aqui, né? As pessoas, sei lá, não parece que valoriza, o grupo é meio pequeno, parado, pouca gente, né? Aí você fica vendo os números e acha que os frutos vêm pelos números. E aí o que acontece? Você começa a sentir uma repugnância, que é um cansaço, né? E acha que não está tendo fruto aquele trabalho porque você fica olhando para números, né? E fica olhando para resultado, fica esperando alguém te elogiar, né? Fica esperando o padre falar bem de você. Às vezes você vê o padre falando bem de outra pessoa e não fala nada de você, e você fica chateado porque você também quer ser considerado, quer um elogio. Então, aí quando não é para Deus, o que a pessoa faz? Ela sai. Nas tempestades que aparecem, nenhuma reprovação que ela receber, nenhuma chamada de atenção, né? Ela começa a contabilizar e fala, nossa, mas eu fiquei tanto tempo nessa pastoral, eu fiquei tanto tempo fazendo essa obra, eu fiquei tanto tempo fazendo tal coisa, fiquei tanto tempo, né? E agora vocês não me dão valor, vocês agora estão me criticando, então eu vou largar a mão. Então a pessoa pensou nela. E quando o bem é para Deus, se Deus permite as tempestades, as provas, e Ele permite alguém criticar, e o bem ou o mal que chega até você vem dele, não porque Deus quer o mal, mas Ele permite para essa cruz de desapontamento, essa dor, essa cobrança, Ele que permite aquela pessoa ir lá e falar com você, né? Para ver também o seu coração, para testar esse coração, para ver se realmente é dele, né? Se aquilo realmente é para ele, se você não está querendo nada daquilo para você. Então, se ele vê que mesmo a pessoa sentindo um cansaço, sentindo uma dificuldade, ou recebendo crítica, ela é fiel, ela é constante, aí realmente vê que aquilo ali que ela fez foi para Deus. Então, as místicas da parte delas, elas não tinham gosto de falar, eu quero mostrar que eu sou poderosa, que eu vejo Jesus. Jesus escolheu almas muito simples, e essa simplicidade não tem a ver com nível de escolaridade. Essa simplicidade que essas almas que Jesus escolheu são pessoas que acreditam nele. O pequeno ouve e acredita. A pessoa que é muito grande, que se acha muita coisa, fica, será que é verdade? Tô duvidando, não. E começa a pôr um monte de dúvida, e aí Jesus
consegue falar com essas pessoas porque elas não acreditam na palavra pura de Jesus, né? Então, essas pessoas que Jesus consegue falar são aquelas pessoas que não pensam em si mesmas, que abrem mão de si mesmas, e até como ela é até religiosa, né? Ela é religiosa, então ela poderia pensar, o que vão falar de mim, né? O que vão falar, o que a ordem vai falar de mim, mas ela precisou pôr a vontade de Deus acima de tudo isso. Ela não podia pensar na imagem dela diante dos outros, né? Então, são pessoas, o pobre de espírito, a pessoa desapegada, a pessoa pequena, é aquela que não pensa em si mesma e acredita na palavra de Jesus nua e crua. Não fica questionando, não, deixa eu confirmar em tantos livros, em tantos documentos, deixa eu mandar para trocentos padres para ver se é verdadeiro. Não, a pessoa acredita na palavra de Deus, ela não fica, mas que revelação particular, eu sou obrigada a não acreditar. Não, ela acredita porque foi Jesus que falou, né? E ela acredita na palavra dele, né? E ela vai ver, não, é Jesus mesmo, né? Então ela vai entender que é Jesus, né? E ela vai acreditar e ela vai falar, ela não vai guardar para ela porque ela é pequena. Se ela guardasse para ela, ia dizer, vou guardar para mim, senão vai dar problema publicar isso, né? Vou contar isso. Vou guardar para mim, por causa que pode me levantar muitos problemas se eu falar, né? Então, tanta coisa assim que acontece quando a pessoa é muito cheia de si, né? Ela tem medo, ela tem desconfiança. Mas essas pessoas aqui abriam mão de si mesmas para fazer, porque elas sabiam que essa palavra chegou para elas, não é para elas, é para o mundo. E elas eram porta-vozes de Deus, né? Então, a missão delas era ser luz também, transmitir aquilo que Deus comunicasse para elas. Então ela sente grande repugnância e fala, contudo, obrigada pela ordem da santa obediência. Então essa obediência vem de Deus, né? Pus toda a sinceridade, pus mãos à obra. Mas meus receios são muito grandes porque conheço a mim mesma. Com toda a sinceridade da alma declaro-se a mais vil, indigna e abjeta criatura que se encontra na terra. Se meus escritos forem alguma coisa verdadeiramente de Deus, participação de sua divina bondade, o que eu não quero julgar de modo algum, e somente me confio ao juízo do meu diretor e de qualquer pessoa que lê esta obra. Admire-se a divina providência que se dignou fazer mais destacada a sua misericórdia, sua infinita bondade e condescendência ao comunicar-se à pessoa mais vil e indigna que se encontra sobre a terra. A saber, a mim, pecadora, muito grande, totalmente incapaz das graças divinas e dos favores do esposo celeste, completamente ignorante de todas as coisas. Efetivamente confesso ser um canal de argila muito vil, pelo qual divina benevolência se compraz em fazer correr as águas salutares de suas divinas graças e de sua celeste doutrina. Se não obstante, como disse, for assim, porque eu por minha indignidade não sou induzida a crê-lo, a não ser com muita dificuldade e grande temor, mas me tranquilizo por causa da obediência àquele que dirige, e entrego-me inteiramente às mãos daquele Deus que levanta o pobre do pó e do esterco tira o infeliz. Confesso, no entanto, que ao ouvir a voz do esposo Jesus, que de modo suave se digna falar a meu coração, experimento todos aqueles efeitos que a divina graça costuma operar em semelhantes casos na alma. Que a paz, principalmente a paz, quando é de Deus, uma paz muito grande invade a pessoa, né? Todavia, estou sempre preocupada com o temor de estar enganada. E este temor é uma cruz. Sem dúvida, isto aconteceria se eu perdesse o temor de que falei, e se reconhecesse em mim qualquer mérito diante do Altíssimo, ou ainda algumas virtudes, mas encontrando-me totalmente desprovida e cheia só de misérias e pecados, não posso deixar de temer e duvidar continuamente.
Isto, no entanto, não me impede de seguir a obediência e de dar crédito à voz do dileto e amado esposo. Digo, portanto, a quem lê esta obra, se para mim a confusão chegar por acaso a outras mãos, acreditar com certeza que a matéria foi escrita só por mim, porém foi toda ouvida e editada pela voz interior de um modo admirável e particular. Entrego-me, porém, como afirmei acima, ao juízo de quem lê, entretanto declaro escrever só por obediência. Isto me tranquiliza, deixando que os outros julguem aquilo que provém de mim mesma e o conteúdo de meus escritos. Qualquer pessoa que lê esta obra peça ao Altíssimo que perdoe meus pecados, me assista e ilumine e conceda a graça de corresponder às suas misericórdias e não permita que venha suceder o que acontece com os canais de lenha, que após serem consumidos pela corrente das águas, são lançados ao fogo para arderem. Assim, eu, depois de ter recebido o escrito, tantas doutrinas salutares, não seja consumida pela negligência, tibieza e soberba. Livre-me, Deus, por sua infinita piedade. Amém. Agora Jesus fala. Prólogo de Jesus. Duas são as vidas que tem o homem sobre a terra. Isto é, uma é a exterior, a vida ativa, e a outra é a interior, a contemplativa. Uma é manifesta a todos, a outra apenas a mim. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando viver seja uma ou de outra, é dirigida para minha maior glória. São de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior como se lhe coaduna também a exterior. Ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos inimigos, pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos, e agradava muito a meu Pai eterno, como efetivamente o testemunhou no Jordão e no Tabor com as palavras: Este é o meu Filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Então, o que Jesus está falando aqui? Que o homem, ele tem uma vida, mas essa vida, ela tem duas, vamos dizer assim, faces, São duas vidas que tem o mesmo homem. Então, um homem, ele tem a vida exterior, que é o que você faz, externamente, que é aquilo que sai, é aquilo que você faz. Você anda, você fala, você conversa, você trabalha, você vai lá na igreja, você vai em tal lugar, você vai na padaria, você estuda, você se comunica com as pessoas, você convive, Então, é a sua vida humana, na Terra, de contato com o mundo, Aonde você vai, Tudo com os seus sentidos, E é visível, que as pessoas veem de você. É que as pessoas veem de você. É o que você revela no seu exterior, Como as pessoas te veem. E você também tem a vida interior, Que aí já está no campo da alma. Por quê? Na alma está, nessas propriedades você tem memória, inteligência e vontade. E nessa vida interior, está lá também na sua inteligência, você também tem uma consciência, das coisas, do bem e do mal. E você tem uma vontade, na sua liberdade, você tem uma vontade para fazer, o bem ou o mal. Você tem também uma vontade. Então você tem uma vida interior de pensamentos que as pessoas não podem ver seus pensamentos, Você tem uma vida interior de reflexão, de memória, de lembranças que estão registradas na sua mente. Então você tem essa vida também que é tão viva,
quanto a externa. Uma coisa é alguém ouvir, alguma coisa é alguém ver você. Outra coisa é saber o que você está pensando. E você não só vive e fala, respira, vai lá e pega uma água, né? Trabalha, faz as coisas normais, mas a sua mente está ali trabalhando, né? Está pensando infinitas coisas, né? E você tem essas duas realidades, ok? E uma só você manifesta a todos. A outra apenas a mim, ou seja, só Jesus, só Deus conhece, né? Só Deus conhece o que está no seu pensamento. Só Deus conhece o que está no seu sentimento. Só Deus sabe o que está dentro de você, ok? A não ser que você conte algo para alguém, né? Que você está passando. Alguém pergunta assim, por que você tá com essa cara tão brava? O que tá acontecendo, né? E você fala pra pessoa, você vai lá na memória, né? E lembra a pessoa, aconteceu tal coisa comigo. E eu fiquei chateada. Mas mesmo assim, ela não pode sentir seu sentimento. Ela pode entender, ouvir. Mas só Deus sente, né? Só Deus sabe exatamente a intensidade daquilo que você relatar, né? Só Deus sabe, né? Ele que te conhece, Ele que te dá essa vida. E Ele vê cada pensamento seu, cada sentimento seu, cada coisa que passa por você. Por quê? Porque você é um com Ele, você está ligado ao corpo dele, né? Ele está enxertado no corpo de Cristo. Quando Jesus tomou a cruz, Ele enxertou cada um de nós no corpo dele. Nós somos dele. Ele não só viveu a vida dele, Ele recebeu a nossa vida na dele. Todos os seres humanos. Do primeiro homem dessa terra até o último que vai existir, está encerrado nele. Ele sabe o que vai pensar essa última pessoa, a pessoa que vai nascer hoje. Ele sabe o que ela vai pensar, sabe tudo, né? Entende? Então ele conhece você, o que você é feito, o que tem no seu coração, se são sentimentos bons ou ruins, se são pensamentos bons ou ruins, né? Ele conhece. Então, ninguém pode virar para Jesus e falar, você não sabe o que eu estou passando, você não me conhece. Isso é uma mentira. Ah, ninguém me entende. As pessoas não podem entender e nem adianta você cobrar isso delas. Quantas pessoas que ficam doentes porque cobram isso dos outros? Cobra o filho cobra da mãe, que ela saiba o que ele passa. O filho cobra do professor, né? Que ele saiba o que ele passa. O esposo cobra da esposa, que ela saiba o que está sofrendo, pensando, acha que ela tem uma bola mágica, né? Que ela pode ir lá na bola mágica, ou no espelho mágico, igual lá no filme da Bela e a Fera, né? A Fera ele queria ver a Bela, perguntava, olhava no espelho, né? Acha que é assim, né? Não é assim. Só Deus conhece, nem você se conhece de verdade. O que você realmente por você mesmo é capaz, né? Nem você se conhece de verdade. Então, Deus é que conhece, porque Ele sabe o que você é feito. Por quê? Porque você foi feito por Ele, né? E Ele sabe da realidade realmente, e sabe também o que no seu coração tem que ser mudado, o que nos seus pensamentos tem que ser mudado. Quais as realidades da sua vida, né? Que precisam, que estão fora de órbita, que estão contra a vontade dEle. Entende? Então, Ele te conhece melhor do que ninguém. Então, os seres humanos cobram dos outros algo que ser seres humanos, são seres humanos vivendo com seres humanos. Só Deus conhece. Então, é para Deus que você tem que ir. Então, é um absurdo o homem buscar apoio em outra pessoa, porque o Senhor fala, maldito o homem que confia em outro homem, porque às vezes o ser humano quer pôr sua segurança e confiar o seu interior a homens. Quer confiar essa vida interior e os problemas a homens, né? E busca no humano, busca em pessoas, busca em autoajuda, busca em livros humanos, soluções para a própria vida. Busca técnicas, né, de aliviar os sofrimentos interiores, né? Deixa eu ir lá no psicólogo e fazer uma regressão, deixa eu fazer uma terapia boa para me voltar lá no ventre, né? Deixa eu tentar reviver a minha vida, né? Deixa eu buscar um tratamento de desensibilização para me superar o trauma. Deixa eu voltar lá naquele trauma, naquela situação e deixa eu me desensibilizar para que aquela situação não me afete mais e busca com as próprias forças, né? E quando não sente que tem força, busca em outra pessoa ajuda com técnicas
humanas, mas não busca em Deus, não busca no espiritual. E o único que sabe que pode tratar a alma é Deus. E o ser humano quer tratar os problemas da alma de uma forma totalmente humana. Ah, Ruth, então você é contra os tratamentos, né? Você é contra um remédio que de repente a pessoa tem que tomar. Você está dizendo então que Jesus não abençoa, você está dizendo então que essas outras coisas não prestam. Qualquer coisa desenvolvida hoje, né, que foi desenvolvida mesmo para ajudar, tá? Qualquer coisa, medicamentos que são oferecidos para alguém, por exemplo, que tem um transtorno bipolar, né, que tem um problema assim, esquizofrenia. Se qualquer remédio aconteceu, é vontade de Deus. Foi feito o remédio, é vontade de Deus. Se tem um profissional para tratar tal coisa, é vontade de Deus. Só que existe também contaminação nessas coisas. Existe também meios para o ser humano querer entender tudo sem Deus, querer entender a alma sem Deus, né? Então o ser humano vai para onde? Muitas das vezes abre portas para onde? Para o mal, para o demônio. E ele se aproveita desses meios para conseguir também colocar coisas erradas ali, né? E o ser humano que não vai até Deus e que coloca sua confiança toda nessas coisas, acaba caindo em ciladas. Por não buscar em Deus a ajuda, por não confiar que Deus poderia encaminhar ele para um bom profissional na hora certa, se precisasse, mas que muitas coisas a própria palavra de Deus, o próprio Deus cura. O Deus cura qualquer coisa. E se precisasse do remédio, tomaria o remédio. Mas às vezes a pessoa põe a confiança tanto no humano, tanto nas coisas humanas, né? E ela se enfia tanto nessas coisas humanas que ela fica ali, afundada ali, fica pior ainda, né? Então existem coisas boas e coisas ruins, tem que tomar cuidado. Então tem muitas coisas que o ser humano está buscando formas, né, mirabolantes para não sofrer. Deixa eu me desensibilizar para mim não sofrer nada, que não aceita passar mais por nenhum sofrimento. Então o ser humano está fugindo de qualquer dor, né? Não quer nem pensar mais, ele quer perder a capacidade de sentir dor, de ouvir algo que vai causar uma angústia, mas ele não quer passar por essa angústia, ele não quer sentir essa angústia. Então, só que está buscando em meios humanos. E aí sim, o mal se aproveita disso. Porque o ser humano é que abre a brecha. Ele que abre a brecha, né? Para isso. Ele que abre a brecha. Entende? Mas essa vida, né, que você tem espiritual, né? E todo esse universo, né, de pensamento, de sentimentos, é com a palavra de Deus é que você vai encontrar um norte, uma direção, um entendimento, né? Se o ser humano não buscar Deus, se Deus não for prioridade na vida dele, ele só vai arrumar confusão. Então Deus é a prioridade, né? É Deus que preenche os vazios que você possa sentir, tá bom?